Oi, galerinha! Bem-vindos de volta ao Cantinho da Menê e agora com o Roteiro Teens. Eu sou a Emily, roda a vinheta! O trimestre terminou e agora com o novo trimestre vem também uma nova lição. No Roteiro Teens, essa semana nós estudamos um pouquinho sobre o amor. A lição dessa semana tem como título O amor é paciente. O que você pensa sobre o amor? O que você acha que é a melhor definição para essa palavra? Quando você pensa nisso, o que vem na sua mente? Coraçõezinhos e uma música romântica? Bom, na lição dessa semana nós estudamos um pouquinho sobre o que a Bíblia fala que é o amor e sobre como Deus acha que devemos tratar um relacionamento tão importante. Para começar, vamos dar uma olhada lá no texto-chave dessa semana, que se encontra em 1 Coríntios 13:12, e diz assim: Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. A pureza sexual é um tema muito difícil de ser abordado hoje em dia, seja entre jovens ou entre pessoas mais velhas. O porquê que você acha que Deus nos pediria para negarmos a nós mesmos esse prazer físico? E por que Paulo decidiu ficar tão firme nesse lugar de falar que devemos ter cuidado com a imoralidade sexual? O que você acha dessas coisas e por que você acha que a Bíblia é tão enfática em dizer que devemos permanecer puros até o casamento? Afinal, o que é ser puro e por que isso é tão importante? O desejo de ser amados, de alguém cuidar da gente, ligar pra gente, é inerente ao ser humano. Todo mundo tem essa vontade e é mais ou menos na nossa idade, na adolescência e na juventude que os hormônios começam a se aflorar e a gente começa a gostar de certas pessoas. Mas até que ponto isso é um amor de verdade, de acordo com o que a Bíblia descreve, ou só carência? Bom, na sociedade em que estamos hoje, a gente aprende que se a gente tiver vontade de ter um relacionamento do nada, a gente vai lá, acha alguém para se relacionar e quando acaba o amor ou aquele fogo do relacionamento, a gente larga a pessoa e parte para outro. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos instrui? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse desejo de ter essas relações mais íntimas não é pecado, mas Deus não nos criou para ter essas relações mais íntimas fora do casamento, mas sim como sendo uma característica de intimidade do casamento mesmo, com a pessoa que você ama e que você escolheu passar o resto da vida. E por isso que é algo tão sério, que em primeiro lugar, casamento não é brincadeira, e em segundo lugar, Deus criou essa oportunidade de uma relação extremamente íntima e uma demonstração de amor extremamente íntima apenas para pessoas casadas. Mas por que será que as pessoas normalizaram tanto fazer isso fora do casamento como se fosse algo super normal e ok? Em 1 Coríntios 13, a Bíblia descreve uma forma muito diferente do amor que a sociedade secular de hoje descreve. Deus descreve o amor como algo paciente, bondoso, benigno, que não tem ciúmes, não se mete em brigas, algo realmente criado pelo Espírito Santo. E se o amor é verdadeiro, o amor é paciente. E nós não precisamos ter pressa para conseguir chegar nesses níveis de mais intimidade. Quando a rainha Elizabeth I tinha 25 anos, antes mesmo de se tornar rainha de direito, ela estava numa sociedade que pressionava as mulheres para se casarem o mais rápido possível. Ao contrário do que ela acreditava, as mulheres eram fracas sozinhas, não eram inteligentes e não conseguiam fazer nada sozinha. Ela queria arrumar o marido o mais rápido possível, justamente por causa daquela pressão da sociedade. Mas ao passar do tempo, ela percebeu que todas aquelas várias pessoas que queriam casar com ela só pelo poder não iriam trazer ela algo bom.
Então ela se autodeclarou a rainha virgem e passou 44 anos no trono apenas servindo as pessoas do seu reino, que precisavam de tanta ajuda naquele momento da reforma protestante, que havia dividido o povo por completo. A rainha Elizabeth I estava numa sociedade que não via a mulher como alguma coisa importante, sem ter um marido, mas o seu caráter forte e a sua dignidade mostraram para todas as outras pessoas que eles estavam errados. Por mais que a pureza sexual hoje não signifique muita coisa, significa muita coisa para Deus. E Ele sabe que se seguirmos suas instruções, viveremos vidas muito mais felizes. A cidade grega de Corinto está localizada a 79 quilômetros da cidade de Atenas. Na antiguidade, ela era muito conhecida por sua riqueza e imoralidade sexual. Lá na sua cidade estava um templo dedicado à deusa Vênus, a deusa grega do amor. Lá dentro existiam mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. O povo de Corinto estava bem acostumado com aquelas coisas e nada os surpreendia muito. A igreja que Paulo havia fundado em Corinto era relativamente nova e as pessoas estavam se esquecendo dos valores ensinados por Paulo sobre Deus e estavam caindo de novo no problema e no pecado da imoralidade sexual. Eles estavam empurrando aquele problema debaixo do tapete, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, e como se esconder os seus pecados fossem livrá-los das consequências das suas ações. Havia até mesmo um jovem tendo relações impuras com sua madrasta. Paulo ficou muito triste ao ver todas aquelas coisas acontecendo, e ele nem estava lá na cidade para poder ajudá-los presencialmente. Foi então que ele resolveu escrever as cartas de 1ª e 2ª Coríntios para ajudar aquela igreja a lidar com seus problemas. Eles pensavam que aquilo não era responsabilidade da igreja, mas Paulo os ensinou que era responsabilidade sim da igreja cuidar de seus membros e censurá-los antes que eles pudessem ser perdidos para sempre. Paulo sabia que por mais que devemos falar para as pessoas com amor, nas horas que é preciso, precisamos ser rígidos e firmes, porque é muito melhor você perder uma amizade aqui na terra, mas não perder uma alma para Jesus eternamente. Embora a cultura daquele lugar enfatizasse o amor como sendo só aquela satisfação física e aquele prazer, como também era o que era ensinado por causa da deusa grega Vênus, Paulo ensinou para o povo de Corinto que o amor era algo muito mais especial, algo muito mais abrangente, e que além de um sentimento, era também um estilo de vida. Algo que era mostrado por meio das ações, e não apenas por relações íntimas, que eram apenas só para o casamento. Ele mostrou que o amor é algo muito maior, é algo bondoso, é algo abnegado, que realmente se importa e respeita a pessoa, que se dedique inteiramente para ela e que se alegra com a verdade. A Bíblia define o amor como algo muito diferente da sociedade. A Bíblia define o amor como uma ação. O amor é demonstrado pela maneira como reagimos em situações difíceis ou pela paciência que expressamos ao esperar. Dentro do casamento, as relações sexuais, as relações mais íntimas, são uma linda demonstração de amor. Mas fora do casamento é algo que vai apenas nos sujeitar à vergonha, à frustração e à mágoa. E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Nem todas as pessoas que sentimos atrações aqui na Terra serão as pessoas que Deus nos preparou para passarmos o resto da nossa vida. E por isso que relações com alguém, sejam elas relações sexuais, íntimas, ou apenas o pouco namoro que a gente tem antes de casar, são coisas muito importantes. E todas elas são frutos de um amor verdadeiro. Um amor que o Espírito Santo criou entre duas pessoas. Um amor em que Deus uniu. Pessoas que Deus uniu para a eternidade. Quando Deus nos criou, Ele criou tudo perfeito para que pudéssemos ter a melhor vida aqui na Terra. Para que não precisássemos nos preocupar com nada. E mesmo depois que o pecado entrou no mundo, Deus tem seus maiores esforços concentrados na humanidade, para que mesmo em meio à dor do pecado, nós pudéssemos ter os melhores momentos da nossa vida, ao lado de Deus e ao lado das pessoas que nós amamos. Quando duas pessoas se amam verdadeiramente e demonstram o seu amor pelas ações, Deus une aquele casal como pessoas lindas e maravilhosas e que realmente foram feitas umas para as outras.
não por causa de alguma relação mais íntima, mas porque elas compartilham esse amor que é demonstrado por meio das ações. Esse amor puro que não envolve apenas relações íntimas, mas sim um estilo de vida com a outra pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida. O amor verdadeiro e duradouro não é um romance imoral ou um ato egoísta, mas um padrão de comportamento que reflete o amor divino. O tanto que o amor da sua vida tiver Deus importante na vida dele, é o tanto que você será importante para ele. Por fim, a parte de quinta-feira vem nos dizendo o seguinte: quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos misericórdia e perdão misturados com imparcialidade e justiça. Vemos no trono aquele que tem em suas mãos, em seus pés e ao seu lado as marcas do sofrimento que ele suportou para nos reconciliar com Deus. Ao contemplar a Cristo, contemplamos demoradamente um amor que não se pode medir. Falamos desse amor, mas a linguagem não é suficiente. Foi na terra que o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. É na terra que seus filhos devem refletir esse amor por meio de uma vida inocente e irrepreensível. Os Embaixadores, páginas 156 e 157. Se você ama uma pessoa, estaria disposto a desistir de tudo por ela. Mas se ela também ama você, nunca lhe pediria para fazer isso. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e se relacionar com pessoas, primeiro, na idade em que estamos, e segundo, com as pessoas que Deus sabe que não são o melhor para nós, e com relações que Deus sabe que não são o melhor para nós, não está nos planos dele. Siga os planos de Deus para você e você colherá os frutos da vida perfeita que o Senhor escreveu para você. A lição da semana traz um convite para que possamos nos importar com essa pureza, para que assim como Deus, nós possamos ver o valor em ser puro, e assim como o plano de Deus para nós, que a nossa vida seja um espelho de Jesus, e para que possamos levar a outras pessoas à luz do Evangelho. Hoje, você não precisa se preocupar com relacionamentos e coisas desse tipo, porque o que importa hoje é que você leve o Evangelho para outras pessoas. No futuro, você sabe que se você quiser achar alguém para ser feliz pelo resto da sua vida, o que você deve fazer é perguntar a Deus e deixar que Ele tome o controle da sua vida. E você verá que as escolhas de Deus para a sua vida são muito melhores do que o que você possa sequer imaginar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Não se esqueça de voltar aqui na próxima semana para o estudo da semana que vem. Um beijo e te vejo lá!